Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta. E hoje, tá? Eu vou falar para vocês sobre o uso da crase. O emprego da crase, o que é, né, a crase, tá? É um conteúdo assim um tanto complexo, mas eu tenho certeza que vocês irão compreender, ok? Então, começando a crase. A crase, então, ela vai se caracterizar pela fusão de duas vogais idênticas, tá? Então, a crase, ela se caracteriza pela fusão, quer dizer, pela junção, tá? De duas vogais idênticas, relacionadas ao emprego da preposição a, né? Com o artigo feminino a ou as, com o a inicial referente, tá? Aos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo e com o a pertencente ao pronome relativo a qual ou às quais, tá? Então, caso estes em tal fusão se encontre demarcada pelo acento grave, né? Aquela, aquele, aquelas quais, entendeu? Então, a crase, ela se trata de uma particularidade gramatical, tá? E de grande, é muito importante, tá? Vocês saberem como fazerem, onde e quando utilizarem, ok? Dado o seu uso de modo frequente, né? Então, diante disso, compreendemos os aspectos que lhes são peculiares, bem como a sua correta utilização e, sobretudo, também, né, sinais de competências linguísticas, em se tratando, então, de preconceitos conferidos pelo padrão formal que vai nortear essa língua escrita, ok? Então, vamos colocar aqui. Há que se mencionar também que essa competência linguística a qual se restringe, né, está condicionada aos nossos conhecimentos sobre a regência verbal e nominal também, tá? Então, vamos olhar aqui um exemplo, né, como explicitamente nos revela os exemplos a seguir. Refiro-me à funcionária antiga e não àquela contratada recentemente, tá? Essa frase está sem crase alguma, tá? Como vocês estão vendo aí no livro. Refiro-me à funcionária antiga e não àquela contratada recentemente. Já está com a utilização da crase. Notamos que o verbo referir, refiro-me no caso, então notamos que o verbo referir, analisado de acordo com sua transitividade, classifica-se como transitivo indireto. Então, refiro-me a quem? A funcionária antiga, ok? E, pois sempre nos referimos a alguém. Então, constatamos que o fenônimo, né, se aplicou mediante os casos anteriormente mencionados, ou seja, a fusão da preposição a mais o artigo feminino e com o artigo feminino a mais o pronome demonstrativo, ok? Então, a fim de ampliarmos nosso conhecimento sobre circunstâncias em que se requer ou não requer o uso, né, a utilização da crase, vamos analisar. O termo regente ele deve prescindir de complemento regido da preposição a, né? E o termo regido ele deve admitir o artigo feminino a. Por exemplo, as informações foram solicitadas à diretora. Eu tenho preposição mais artigo, então tem crase. Nestas férias, faremos uma visita à Bahia, preposição mais artigo. Temos a crase aí, então estão entendendo, gente? Se vocês não entenderem, vocês podem estar perguntando, tá? Que eu vou estar esclarecendo para vocês, certinho. Agora nós temos um alerta aqui, uma observação muito importante para se fazer. Então, alguns recursos nos servem então, subsídios para que possamos confirmar a ocorrência ou não da crase, certo? Como por exemplo, substitui-se a palavra feminina por uma masculina equivalente. Caso ocorra a combinação onde há mais o, a crase está confirmada. Por exemplo, as informações foram solicitadas à diretora. As informações foram solicitadas ao diretor. Outro caso aqui. No caso de nomes próprios geográficos, né, substitui-se o verbo da frase pelo verbo voltar. Caso resulte na expressão voltar, dá a confirmação de crase também. Por exemplo, faremos uma visita à Bahia. Faz 2 dias que voltamos da Bahia. Então, a crase é confirmada aí, ok? Não me esqueça da viagem a Roma. Ao voltar de Roma, relembrarei os belos momentos jamais vividos. Então, vocês estão acompanhando pelo livro, tá? Esses exemplos aí, esses casos, essas particularidades do uso da crase. É um conteúdo, assim, bem complexo, tá? Que exige bastante esforço, atenção e principalmente dedicação de vocês para que vocês consigam, né, perceber, ter a percepção nas frases, né? Se eu devo utilizar, não devo utilizar. Se devo utilizar, por quê? Qual a particularidade, né, que mostra que nesse caso eu devo usar crase, tá? Então é muito importante vocês estarem atentos a isso, ok, pessoal?
vamos lá para outra atençãozinha aqui, tá? Então, nas situações em que o nome geográfico apresentar-se modificado por um adjunto adnominal, a crase está confirmada. Por exemplo, atendo-me a craseado, bela fortaleza, senti saudade de suas praias. A letra A dos pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo, receberão acento grave se o termo regente exigir complemento regido à preposição a. Por exemplo, entregamos encomenda àquela menina, preposição mais pronome demonstrativo, tá? Iremos àquela reunião, preposição mais pronome demonstrativo também, ok? A letra A, que acompanha a locução feminina, como adverbiais, prepositivos e conjuntivos, recebe acento grave, tá? Por exemplo, locuções adverbiais, às vezes, à tarde, às pressas, tá? À noite. Locução prepositiva, à frente, à espera. Locução dos conjuntivos, à proporção que, à medida que. Casos passíveis de nota. Em virtude da heterogênea posição entre autores, o uso da crase torna-se optativo quando se refere a locuções adverbiais que representem meio ou instrumento. Por exemplo, o marginal foi morto a bala pelos policiais. Nós poderíamos dizer que ele foi morto a tiro, tá? Marcela redige em os seus trabalhos à máquina, poderia ser a lápis. Então, constata-se o uso da crase se as locuções prepositivas a moda de, a maneira de apresentarem-se implícitas, mesmo diante de nomes masculinos. Por exemplo, tenho compulsão por comprar sapatos a Luís 15º, a moda de Luís 15º, tá? Não se efetiva o uso da crase diante da locução adverbial à distância. Na praia de Copacabana, observamos a queima de fogos à distância, entendeu? Entretanto, se o referido termo se constituir então, de forma determinada, teremos uma locução prepositiva. Mediante tal ocorrência, a crase está confirmada. Por exemplo, o pedestre foi arremessado à distância de 100 metros. Ok? De modo a evitar duplo sentido, faz necessário o emprego da crase. Por exemplo, ensino à distância e ensino à distância. Podemos ver nesse caso aí, gente, que ó, o acraciado na primeira frase, ensino à distância, quer dizer que o ensino é à distância. E o segundo, que é o a sem acento, né, é apenas o artigo, ensino à distância, quer dizer que eu ensino à distância, entende? Em locuções adverbiais formadas por palavras repetidas, né? Então não há ocorrência de crase. Por exemplo, ela ficou frente a frente com o agressor. Então, locuções adverbiais formadas por palavra repetida não tem crase, tá? Então, casos aqui agora que não admitem, tá? O emprego da crase. Antes de vocábulo masculino, por exemplo, as produções escritas a lápis não serão corrigidas. Esta caneta pertence a Pedro. Antes de verbo no infinitivo, né? Ele estava a cantar quando seu pai apareceu repentinamente. Antes de numeral, por exemplo, chegou a 20 centavos, a 120 o número de feridos daquele acidente, tá? Então, temos uma observaçãozinha aqui. No caso em que o numeral ele indicar hora, configurar-se-á com uma locução de verbo feminina, ocorrendo, portanto, a crase. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, os passageiros partirão às 19 horas, ao uso da crase. Então, diante de numerais ordinais femininos, a crase está confirmada também. Por exemplo, as saudações foram direcionadas à primeira aluna da classe, tá? Antes da palavra, né, quando ela não se apresentar determinada, por exemplo, chegamos todos exaustos a casa. Mas se a palavra ela vier acompanhada, né, de um adjunto nominal, a crase está confirmada também, ok? Nós temos aqui uma observação também. Pelo fato dos pronomes de tratamento relativo a senhora, senhorita e madame admitem artigo, o uso da crase também está confirmado, tá? Que os antecede, no caso do termo regente exigir a preposição. Então, gente, esses foram alguns casos, algumas particularidades da crase, tá? Eu expliquei um tanto rápido, mas caso vocês tenham dúvida, continuem tendo dúvida, vocês podem me procurar, tá? Que eu vou estar atendendo todas as dúvidas de vocês e respondendo, ok? Então, essa foi a nossa aula e muito obrigada pela atenção de vocês.